Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não esqueças que ceifarás, mais tarde, em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante. Entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Mensagem Não te canses, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim iniciamos mais um programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita de nossa região. E no final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Espera Servindo, do livro Instrumentos do Tempo, trazido pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Na hora em que a vida te exija renovação, não admitas a rebeldia entre as sugestões que te ofertem conselho. Espera servindo. Os mensageiros da vida maior, que se te fizeram tutores e avalistas nos recursos que despendes, jamais te abandonarão. Por vezes, a fim de te recuperarem as forças, de modo a que não desperdices oportunidade e trabalho, são compelidos à providência em teu benefício. Nem sempre agradáveis no imediatismo da experiência terrestre. Em muitos episódios do caminho a percorrer, nos campos do tempo, permitem que a enfermidade te incomode por dias determinados, para que atravesses incólume certas fases da estrada, inçadas de tentação, susceptíveis de te arrojarem a processos obsessivos. Impõe-te contratempos em viagem, prevenindo-te contra desastres iminentes. Não te favorecem a obtenção das posses que ambicionas, defendendo-te contra abusos prováveis que te fariam perder valiosos ensejos de sublimação e progresso. Não te suprimem os problemas domésticos, de maneira a que observes com segurança onde os pontos a corrigir nas dificuldades caseiras. Não te forram contra o grande prejuízo, para que não tombes sob perdas fatais. Não te concedem este ou aquele entretenimento para que te afaste a tempo de riscos que de imediato não vês. Não te retiram das obrigações consideradas de sacrifício para te livrarem do perigo de queda em assuntos de delinquência e muitas vezes te separam deste ou daquele apoio afetivo a fim de que os pesados tributos da paixão não te estraguem a vida. Nos dias nublados de mudança e desencanto, recorda que o auxílio da vida superior está chegando às tuas áreas de atividade e expectativa. Não responda ao céu com o barulho da aflição. Ruído e desequilíbrio impedem o amparo do amor e a mensagem da paz. Espera servindo, na luz da esperança e pelas bênçãos do teu próprio serviço. Deus te socorrerá. Espiritismo em Marcha. Agenda.
A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes convida para um evento especial que ocorrerá na quarta-feira, dia 18 de dezembro. Será o lançamento do livro Vossos Jovens Profetizarão, com palestra de Adailson Sales, que é do Seara de Deus de Paulista. Esse evento é aberto ao público, todos estão convidados. Acesse os sites www.amecaruaru.com.br e bezerrademenezescaruaru.com.br. Neles você encontra vídeos e palestras espíritas, gravações do programa Espiritismo em Marcha. Também estamos no Facebook. Acesse nossas páginas e entre numa boa sintonia. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encara eles a vida terrena. Para que quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito de seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando o mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona doloroso pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Infringindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja como bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as altas posições como monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre
um montão de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos estão sempre na razão inversa da fé na vida futura. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 527. Tomando um exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer, fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Resposta dos Espíritos. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, esta passagem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Comentários de Emmanuel sobre esta passagem bíblica está na mensagem intitulada Sem Desfalecimentos, do livro Vinha de Luz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-estar. São crianças que ensaiam aprendendo na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal externua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação
e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita pode, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, sede provisória, Colégio Municipal Álvaro Lins, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, domingos e quartas, às 8 horas da noite. GEFA, Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis, localizado na Avenida Argentina, número 30, Centro, por trás da Delegacia do Morro Bom Jesus. Reuniões públicas, sábados, 3h30 da tarde e terças, 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, tirando dúvidas e fazendo perguntas. Queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga, o evento espírita mais próximo em nossa cidade. Será o evento patrocinado pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, na quarta-feira, dia 18 de dezembro desse mês. É o lançamento do livro Vossos Jovens Profetizarão, através de uma palestra com Adailson Salles, do Centro Espírita Seara de Deus, em Janga Paulista. E a palestra também terá o mesmo tema do livro, ou seja, Vossos Jovens Profetizarão. A entrada é franca, todos estão convidados. Lembrando o endereço aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que é na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, na entrada do bairro, ao lado do Parque Municipal. Então, o evento é à noite, a partir das 20 horas da noite, e todos aí estão convidados. Queremos lembrar também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais do Facebook, que é possível deixar alguma pergunta, alguma dúvida escrita no Facebook, que nós posteriormente tentaremos responder. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Olha, eu gostaria de saber quais as casas espíritas fazem esse observação, por favor. Por gentileza, o rádio está dando muita microfonia, deve estar o volume alto. Tu pode tentar baixar o volume do rádio para a gente escutar melhor? Pronto, agora. Quais as casas espíritas que fazem serviço de observação, por favor? Tá bem, eu agradeço muito aí a participação e acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga a respeito das casas espíritas que fazem trabalho de desobsessão. A desobsessão é uma reunião mediúnica a portas fechadas, onde as pessoas que se dirigiram às instituições espíritas, através do atendimento fraterno, da consulta, são orientadas sobre o dia e o horário em que normalmente devem estar em casa, e nesse dia e horário é realizada a reunião de desobsessão no centro espírita. Posteriormente, a pessoa volta à instituição para saber de alguma indicação ou resposta. Aqui em Caruaru, praticamente todas as casas têm esse trabalho de desobsessão. Eu posso antecipar aqui algumas. Nós há pouco citamos a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, também o Centro Espírita Leon Denis, o Centro Espírita da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Esses são apenas alguns. Como eu disse, a maioria realiza o trabalho de desobsessão. Dependendo do bairro onde o nosso irmão resida, é possível ele ir à instituição mais próxima e falar a respeito da necessidade que sente
da terapia desobsessiva na casa espírita. Então fica esse esclarecimento aí. Lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170, 2103-1170. Você também pode participar deixando alguma pergunta através das redes sociais do Facebook. Posteriormente nós tentaremos responder. Às vezes é possível responder, inclusive, no mesmo programa. E também eu lembro aqui o endereço do e-mail, espiritismo em marcha, tudo junto, letras minúsculas, @bol.com.br. Você também pode mandar perguntas e receber respostas via e-mail. E enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. A qualquer momento interromperemos para lhe atender. A respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ouvimos um trecho do item O Ponto de Vista, o início do esclarecimento trazido pelos benfeitores espirituais é de que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Como poderíamos entender, em outros termos, esse esclarecimento que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiramente, eu quero lembrar que das obras espíritas que mais edições alcançaram e que tem, sobretudo no Brasil, uma disseminação maior de todas, é o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido do Livro dos Espíritos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra muito importante para todos nós. Inclusive, ela tem apreços populares. A maioria das instituições espíritas em nossa cidade tem o Evangelho segundo o Espiritismo à venda. Então, as edições populares começam no valor de R$5. Também é um livro muito fácil de você encontrar em livrarias dos shoppings. Então, aqui em Caruaru mesmo, a livraria do Shopping Difusora tem diversas edições e editoras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um livro muito fácil que nós indicamos muito a leitura, porque ele traz enfoques esclarecedores da mensagem de Jesus contida na Bíblia, mas de uma forma atualizada, contextualizada. Inclusive essa que nós iremos agora trazer um esclarecimento a mais, que é o item O Ponto de Vista, extraído do capítulo 2, que é o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, como se obter essa ideia clara e precisa da vida futura? Ora, a vida futura foi apresentada pelo Cristo como devendo ser objeto do maior cuidado e da maior atenção por nossa parte. Na linguagem bíblica é colocada sob o nome de Reino dos Céus, para o qual deveríamos colocar nossa primeira atenção, porque resolvida dentro de nós as questões referentes ao Reino dos Céus, as demais coisas nos seriam dadas por acréscimo de misericórdia. Então, o Reino dos Céus, ou a vida espiritual, ou como aqui o texto coloca, a vida futura, deve ser objeto de maior atenção e cuidado de nossa parte. E é exatamente através da revelação do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, em que nós temos o acesso com as maiores evidências e a maior clareza, os detalhes do que pode nos ocorrer na vida de além-túmulo, no reino dos céus ou na vida espiritual. E essas informações são tão nítidas, são tão precisas, são tão claras, que não deixa absolutamente nenhuma dúvida para qualquer um de nós a respeito daquilo que nos aguarda após o retorno à vida espiritual, depois de termos passado essa experiência através do corpo físico.
Então, quando o Evangelho diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, é exatamente isso que nos possibilita a revelação espírita. Os detalhes, as minúcias do que ocorre e que os espíritos vêm nos revelar através da mediunidade, tira de forma absoluta qualquer dúvida que nós poderíamos ter sobre o que nos aguarda. Inclusive, nos dias atuais, têm sido comprovadas pela ciência humana propriamente muitas dessas informações. Hoje já existe no Brasil, em diversas universidades, principalmente no sul do país, as chamadas pesquisas estabelecidas em análises das pessoas que tiveram experiências de quase morte, EQM. E o que essas pessoas vêm nos revelar, há muitos depoimentos desses fáceis de qualquer um de nós encontrarmos no YouTube. Se colocarmos lá no YouTube EQM, experiência de quase morte, nós encontraremos dezenas de vídeos onde as pessoas que tiveram morte clínica e foram recuperadas trazem informações de detalhes do que encontraram depois da morte clínica, que vem exatamente comprovar as informações que hoje nós já temos, inclusive, há bastante tempo, pela doutrina espírita. Então, também a chamada terapia de regressão de memória, TVP, que alguns psicólogos, inclusive no Brasil, utilizam, evidenciam comprovações dessa vida espiritual destinada a todos nós. Então, eram esses esclarecimentos que nós tínhamos para compartilhar a respeito dessa pergunta, lembrando a todos que é possível deixar perguntas que hoje não será mais, que nós não iremos poder atender, através tanto do Facebook, da transmissão desse programa, como também através do nosso e-mail na BOL, Espiritismo em Marcha, tudo junto, letra minúscula, @bol.com.br. Até o próximo domingo com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.